Olá pessoal, aqui é o professor Francis Gleison. Estou gravando aqui um vídeo fazendo uma revisão sobre os principais tópicos abordados na sala de aula nesse período. Nós vamos falar sobre eletrostática. De acordo com o nosso guia de aprendizagem, o principal objetivo durante esse período era identificar os fenômenos eletrostáticos presentes no cotidiano e compreender os princípios físicos que os explicam. E aí nós estudamos durante o período conceitos relacionados à carga elétrica, processos de eletrização, lei de Coulomb e campo elétrico. Bom, fazendo uma retrospectiva, a primeira pessoa que se tem notícia que realizou um experimento eletrostático foi Tales de Mileto. É um experimento no qual ele pegava um pedaço de âmbar, que é uma resina fossilizada, atritava num pelo de um animal, e a partir de então esse pedaço de âmbar adquiria uma propriedade de atrair pequenos objetos como essa pena que está sendo mostrada aqui na imagem. Um experimento muito parecido com esse foi realizado em sala de aula, e nesse experimento nós atritávamos uma caneta nos cabelos e também essa caneta passava a atrair pequenos objetos, como pedacinhos de papel. Para entender melhor, trouxe aqui um aplicativo desenvolvido pela Universidade de Colorado, no qual nós temos um blusão de lã e uma bexiga. Quando a gente atrita a bexiga no blusão de lã, o blusão passa a atrair essa bexiga. Fato muito parecido acontece quando a gente penteia os cabelos e percebe que os cabelos passam a ser atraídos pelo pente. Pois bem, para entender melhor o que acontece, a gente precisa voltar no conceito de átomo e a gente precisa lembrar que a matéria é feita de moléculas, as moléculas são feitas de átomo e que o átomo pode ser dividido em algumas partes. Temos o núcleo na parte central, o núcleo também é dividido. Essas partículas vermelhas estão representando os prótons, as partículas cinzas estão representando os nêutrons, e do lado de fora do núcleo temos a eletrosfera, ou nuvem eletrônica, na qual encontram-se os elétrons. Em alguns experimentos percebeu-se que os prótons e os elétrons tinham comportamentos contrários, comportamentos diferentes um do outro. Então resolveu colocar um sinal, por convenção. O próton é positivo e os elétrons são negativos. Então, voltando aqui no nosso aplicativo, no nosso simulador, eu vou colocar aqui para exibir todas as cargas elétricas. E aqui já vem um conceito interessante. Todo objeto que tem prótons e elétrons na mesma quantidade, esses objetos estão eletricamente neutros. E se por algum motivo um objeto ganha ou perde elétron, esse objeto vai ficar eletrizado. É o que acontece, por exemplo, quando a gente passou a bexiga aqui no blusão. Percebemos aqui pela figura, pela imagem, que os elétrons estão passando da blusa, do blusão, para a bexiga. Então, o que prevalece na bexiga é o sinal de negativo e o que prevalece no blusão é o sinal de positivo. E aí a gente vem aqui um outro princípio da eletrostática, que cargas de sinais opostos se atraem. Então, dois objetos eletrizados podem ser atraídos um pelo outro, desde que eles tenham cargas elétricas opostas, com sinais opostos. Outro fato curioso é que um objeto neutro também pode atrair ou ser atraído por um objeto eletrizado. Aqui no canto nós temos uma parede, representação de uma parede, e ela está neutra. Perceba que para cada próton existe um elétron. Quando eu aproximo a bexiga da parede, alguns elétrons se afastam. Isso porque cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. E como o que prevalece na bexiga é o sinal de negativo, alguns elétrons aqui da parede são repelidos. Com isso, em uma situação real, é possível que essa bexiga, se estiver eletrizada, fique, abre aspas, grudada, fecha aspas, na parede. Então, para compreender melhor alguns conceitos, vamos voltar aqui no slide. Nós já sabemos que os prótons são positivos. Para lembrar, P de próton, P de positivo. E os elétrons são negativos. Já os nêutrons não têm carga elétrica. Então, por falar em carga elétrica, a gente acredita hoje que carga elétrica é uma propriedade da matéria e é através da qual os objetos conseguem ser eletrizados, ou dois objetos eletrizados conseguem ser
atraídos ou repelidos um pelo outro. Alguns experimentos mostraram que o valor da carga elétrica do próton e do elétron são iguais e equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Esse valor também é conhecido como carga elétrica elementar, por ser o menor valor de carga elétrica encontrado isolado na natureza, e pode ser representado pela letra E. Só lembrando, pessoal, que aqui é uma aula de revisão, então é possível que alguns tópicos sejam pulados. Bom, a gente sabe que o átomo é dividido, temos o núcleo é dividido em nêutron e próton, e essas duas partículas também podem ser divididas no que a gente chama de quark. Existem os quarks up, que estão sendo representados pela bolinha azul, e o quark down, que está sendo representado aqui pela bolinha verde. A gente sabe atualmente que o quark down tem uma carga elétrica que equivale a menos 1/3 da carga elétrica elementar. O quark up tem uma carga elétrica de 2/3 da carga elétrica elementar. O curioso é que se você somar a carga elétrica de todos os quarks que existem no nêutron, o resultado deve ser igual a zero, porque a carga elétrica do nêutron é zero. E se você somar a carga elétrica de todos os quarks que tem no próton, o resultado vai ser igual a 1E, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é o valor da carga elétrica do próton. Vamos falar agora sobre quantidade de carga elétrica. Bom, na situação que nós tínhamos no experimento, o balão ganhou alguns elétrons. Então vamos considerar uma situação em que o balão tenha ganhado apenas um elétron. A carga elétrica total desse balão vai ser representada aqui pela letra Q, de quantidade de carga elétrica, e como o balão ganhou um elétron, a carga elétrica total vai ser uma vez o valor da carga elétrica do elétron, que é a carga elétrica elementar. Ou seja, se o balão ganha um elétron, a carga dele total vai ser de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se o balão tivesse ganhado 2 elétrons, a carga elétrica total dele seria 2 vezes a carga elétrica elementar, ou seja, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Seguindo esse raciocínio, a gente pode generalizar e encontrar uma fórmula para determinar a quantidade de carga elétrica total de um objeto. A fórmula é essa que está aqui no quadro, Q igual mais ou menos N vezes E. A letra Q representa a quantidade total de carga elétrica, a letra N representa o número de elétrons que o objeto tem a mais ou a menos em relação ao número de prótons, e a letra E representa a carga elétrica elementar, que, como a gente já sabe, equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O sinal de mais ou menos vai ser atribuído caso o objeto tenha prótons a mais ou elétrons a mais. Se tiver mais prótons que elétrons, vai ser positivo. Se tiver menos prótons, se tiver mais elétrons nesse caso, o sinal vai ser negativo. Um dos processos de eletrização conhecido por nós é o processo de eletrização por atrito. Como é que acontece o processo de eletrização por atrito? É quando você fricciona dois objetos, como aconteceu aqui. Nós friccionamos o balão no roupão, o balão conseguiu arrancar alguns elétrons, então ele ficou eletrizado negativamente, ao passo que o roupão, como perdeu elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Existe também outro processo de eletrização, conhecido como eletrização por contato. Acontece quando a gente tem um objeto eletrizado e um outro objeto neutro. Esses dois objetos são colocados em contato, como o próprio nome sugere, pode ser diretamente ou através de um fio condutor, e alguns elétrons desse objeto que estava eletrizado passaram por esse outro. Percebam que antes nós tínhamos 4 elétrons, e depois cada objeto ficou com 2 elétrons. Na situação inicial eu representei um objeto eletrizado e outro objeto neutro.
Mas a eletrização por contato pode acontecer também quando a gente tem dois objetos eletrizados. Nesse caso, um desses objetos tem 4 elétrons a mais, o outro objeto tem 2 elétrons a mais. Então, o que acontece na natureza é que quando esses objetos são colocados em contato, eles tendem a entrar no que a gente chama de equilíbrio estático. Nessa situação, a carga elétrica total, a quantidade de carga elétrica total de um dos objetos depois do contato vai ser igual à soma de todas as cargas elétricas envolvidas no sistema dividida pela quantidade de carga elétrica, dividida pela quantidade de objetos que nós temos aqui na situação. Então a gente deve levar em consideração os sinais. Para ficar mais claro, vou fazer aqui um exemplo numérico. Vamos supor que eu tenho um objeto com a carga elétrica de mais 3 coulomb e um outro objeto com uma carga elétrica de menos 11 coulomb. Aqui eu estou ilustrando a situação antes do contato. Após o contato, o que vai acontecer? A gente vai somar, antes disso, para saber qual é a carga elétrica de cada objeto, a gente vai somar a carga elétrica total envolvida aqui. Então eu tenho mais 3 de um objeto, mais menos 11 do outro objeto, dividido por 2, porque é a quantidade de objetos envolvidos. Então a gente tem menos 4. Ou seja, depois do contato, cada objeto vai ficar com menos 4 coulomb de carga. Uma situação interessante que acontece quando a gente tem objetos eletrizados é que quando esses objetos são conectados à Terra, essa carga elétrica, se for negativa, vai para a Terra. Se do contrário o objeto estiver eletrizado positivamente, alguns elétrons saem da Terra e vão na direção do objeto até que este objeto seja neutralizado. Essa situação é chamada de aterramento e pode ser representada através deste símbolo. Então, até agora a gente já sabe que quando dois objetos eletrizados são colocados próximos um do outro, eles interagem. Existe uma força de interação, uma força elétrica entre eles. Se as cargas elétricas tiverem sinais opostos, essa força será de atração. Se as cargas elétricas tiverem sinais contrários, essa força elétrica será de repulsão. Isso é apenas uma análise qualitativa. Faremos agora, através de uma equação conhecida como Lei de Coulomb, uma interpretação quantitativa. Foi o físico francês Charles-Augustin Coulomb que percebeu, de modo quantitativo, a interação entre duas partículas. A gente já sabe que se eu colocar duas partículas eletrizadas positivamente, vai existir uma força de repulsão. E através de uma equação que foi descoberta por Charles Augustin Coulomb, a gente consegue quantificar essa força. Ou seja, a gente pode descobrir quanto equivale essa força. Para isso, a gente precisa de alguns parâmetros. Por exemplo, a distância entre os dois objetos. E a gente sabe que quanto menor a distância, maior será essa força de interação. Essa setinha aqui está representando o vetor força, que seria a força de interação entre as partículas. Percebam que quanto menor a distância, maior será a força de repulsão, se eu tiver duas cargas positivas, ou de atração, se eu tiver uma carga positiva e outra negativa. Então, para que nós possamos descobrir a força de interação entre as partículas, é necessário saber a quantidade de carga elétrica total de cada uma das partículas, que nessa forma está sendo representada por Q1 e Q2. A letra F representa o módulo da força de interação entre as partículas. Q1, como eu já falei, é a quantidade de carga elétrica da partícula 1. Q2 é a quantidade de carga elétrica da partícula 2. E D é a distância entre as partículas. Lembrando aqui das unidades de medida. Força deve ser medida em Newton, carga elétrica é medida em Coulomb e distância é medida em metro. Se tiver em centímetro, aí você vai ter que transformar para metro. A letra K refere-se a uma constante do meio, uma constante que depende do meio no qual essas partículas estão inseridas. E a gente sabe que se esse meio for o vácuo, essa constante equivale a
9,0 vezes 10 elevado a 9. Aqui são as unidades de medidas que a gente deve usar em cada grandeza física dessa aqui ilustrada. Então a gente já sabe que se duas partículas tiverem sinais contrários, elas irão se atrair. Mas uma coisa curiosa é como é que essas partículas sabem que elas estão eletrizadas? Como que essa partícula azul sabe que a vermelha está se aproximando dela? Como que ela sabe que ela está eletrizada negativamente? Essas partículas conseguem sentir a presença uma da outra através de uma coisa que a gente chama de campo elétrico. Quando um objeto está eletrizado, ele consegue modificar o espaço que existe ao redor dele. Então, essa região que é modificada por uma partícula eletrizada é o que a gente chama de campo elétrico. Se a gente colocar aqui uma outra partícula próxima a essa, a gente já sabe que vai existir uma força de repulsão. Então, essa carga elétrica que foi colocada aqui, para verificar essa força, para verificar se existe de fato um campo elétrico aqui nessa região, é conhecida como carga elétrica de prova, ou simplesmente carga de prova. E existe uma definição para a gente calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto aqui. Por definição, a intensidade do campo elétrico exatamente nesse ponto onde foi colocada essa partícula vai ser igual à razão entre a força de repulsão que essa partícula sofreu dividida pela carga elétrica dela, ou seja, dividido pela carga de prova. Então, uma legenda aqui da equação, a letra F representa o módulo da força de repulsão que essa partícula sofreu, deve ser medida em Newton. A letra Q minúsculo, Qzinho, seria a carga de prova, que é medida em Coulomb. E a letra E é a intensidade do campo elétrico nesse ponto, que é medido em Newton por Coulomb. Mas essa partícula está gerando um campo elétrico e não é necessário que a gente coloque uma carga elétrica de prova aqui para saber que de fato ela está gerando. Afinal de contas, essa partícula vai gerar um campo elétrico em torno dela, mesmo que exista essa carga de prova ou não. Então existe uma outra maneira de se aferir o campo elétrico nesse ponto. Se a gente utilizar a definição de campo elétrico que foi mostrado no slide anterior e a lei de Coulomb, é possível descobrir o campo elétrico nesse ponto. Para isso a gente precisa saber qual é a carga elétrica dessa partícula. A gente chama de carga geradora, e eu vou representar aqui pela letra Q maiúscula, o Qzão. É necessário saber também a distância entre esse ponto e a partícula eletrizada. Então, sabendo a definição de campo elétrico que foi apresentada anteriormente, sabendo a lei de Coulomb, é possível demonstrar que o campo elétrico nesse ponto aqui vai ser igual a K vezes Qzão dividido por D ao quadrado, onde E é a intensidade do campo elétrico, K é a constante do meio, que a gente já conhece o valor, e Qzão é a carga elétrica que está gerando o campo elétrico, ou seja, a carga elétrica geradora. A letra D representa a distância do ponto P, esse ponto aqui, até a carga que está gerando o campo elétrico. Esse gráfico representa como o campo elétrico decai em função da distância. Então, se você aumenta a distância do ponto que está sendo medido o campo elétrico e a carga elétrica que está gerando, o campo elétrico vai diminuir, obedecendo a esse gráfico. Um fato curioso sobre a eletrostática é que se um objeto condutor de eletricidade for, de alguma forma, eletrizado, as partículas que irão incidir sobre esse objeto, nesse caso aqui os elétrons, eles tendem a procurar o maior distanciamento entre si. E isso será possível quando os elétrons forem para a superfície externa. Isso acontece também porque cargas elétricas de mesmo sinal se repelem.
quando acontecer isso, a gente sabe que no interior dessa esfera, o campo elétrico é zero, o campo elétrico é nulo. Esse é um fenômeno chamado blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática vai acontecer independentemente da esfera ser maciça ou oca. Isso explica, por exemplo, por que os passageiros de um avião que for atingido por um raio não sofrerão nenhum dano. A blindagem eletrostática também é utilizada na telecomunicação. Os cabos coaxiais, como o representado nessa imagem, utilizam uma malha para blindar os cabos no seu interior e, dessa forma, evitar a interferência de ondas eletromagnéticas nos sinais que estão sendo transmitidos por esses cabos aqui de dentro. Bom, então nós abordamos aqui os principais tópicos que foram vistos durante o período: carga elétrica, processos de eletrização, vimos processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato, vimos de maneira bem breve a lei de Coulomb e de maneira bem breve também o campo elétrico. Espero que vocês tenham gostado aí da revisão. Maiores dúvidas poderão ser sanadas lá no Google Classroom. Eu estou à disposição de todos vocês para sanar alguma dúvida. Tá bom? Então, tchau, até mais.